Bem, estamos começando o nosso segundo Café com Tablet. No primeiro tivemos mais de 40 mil visualizações, isso foi muito bom e evidentemente a gente tinha que dar continuidade a esse projeto, as pessoas gostaram, pelo menos é o que parece. E eu queria agradecer de saída a Europa Incorporação e Construção, é uma construtora que tem esse empreendimento onde nós estamos gravando hoje, eles cederam gentilmente, que é o empreendimento Belágio, uma obra deles de apartamentos aqui na rua Maceió, e que está sendo negociado, vendido através da imobiliária Nova Casa. Então, muito obrigado à Europa Incorporação e Construção por ter cedido esse espaço para nós fazermos este segundo Café com Tablet. E o assunto de hoje é um assunto que nos últimos meses veio muito à tona no país inteiro e está preocupando muita gente, tem despertado uma enorme polêmica no Brasil. É a questão da redução da maioridade penal. Esse assunto, na verdade, ele é mais amplo, ele envolve o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu trouxe aqui o doutor Públio Caio, ele foi promotor de justiça, ele é procurador de justiça hoje aqui no estado do Amazonas e é um dos maiores especialistas, não porque eu conheço pessoalmente, mas é um dos maiores especialistas no Brasil e que eu conheço também no mundo, nessa questão da criança e do adolescente e um árduo defensor sempre foi do ECA, né, do Estatuto. Eu também sou defensor do Estatuto, viu? Obrigado por ter vindo aqui conosco, mas eu queria lhe fazer logo uma pergunta que está na garganta de muita gente. Não está muito difícil hoje defender o Estatuto da Criança e do Adolescente e resistir a essa redução da maioridade penal em função dos últimos fatos? Jefferson, primeiro obrigado pelos elogios aí a respeito da nossa pessoa. Está difícil, mas há um equívoco até teórico em relação a esse tema, que é achar que nós temos que estar defendendo determinada lei ou não. A questão não é por aí. O Estatuto da Criança é reflexo de uma proposta popular da década de 90 que visava dar saltos de cidadania. O Estatuto tem um conjunto de políticas que ele enfrenta, de políticas públicas que ele cobra, aonde uma delas, somente uma delas, diz respeito a cometimento de crimes, de atos infracionais por adolescentes. Então, e é isso que está dando problema. É esse que está dando problema. Então, vamos primeiro corrigir o seguinte. Não é o Estatuto como um todo que as pessoas estão querendo refletir e debater. É o ponto que diz respeito à apuração do ato infracional do crime cometido por jovens. Exemplo, na educação, na saúde, o Estatuto tem avanços comprovados? Devidamente comprovados. Porque ele é abrangente, né? Devidamente comprovados. Hoje, os grandes saltos, a deficiência é muito grande ainda na educação e na saúde, em termos de políticas públicas de acessibilidade ou de universalidade, mas o que já melhorou foi substancialmente em razão do Estatuto da Criança com as ações que o Ministério Público promove. Agora, nessa parte dos crimes aí, doutor Públio. Bom, vamos lá. Então, está difícil sustentar as regras estatutárias do Estatuto da Criança hoje, como se encontra em função dessa criminalidade crescente, etc. Eu digo sim, está difícil. Mas por que está difícil isso, Jefferson? Está difícil porque as próprias políticas públicas, que há 2 décadas atrás eram para serem implantadas, não foram. Você vai me dizer então, o seguinte... o Estatuto aí não está longe da realidade? Ou seja, o defeito é das políticas públicas e não é do Estatuto, que seria uma peça teórica que não combina com... Eu estou falando porque as pessoas estão questionando isso. Toda lei é prospectiva, toda lei é para projetar alguma coisa para que ela aconteça, porque senão não precisa de lei. Se ninguém mata, não precisa ter uma lei dizendo é crime matar, é óbvio, né? Então a lei é prospectiva nesse aspecto. O que acontece? O distanciamento entre o que o Estado brasileiro devia fazer quando se implantou o Estatuto da Criança e não fez, está no resultado disso. A omissão do Estado em relação às políticas públicas gera isso. Você sabe, por exemplo, que nós temos quase mais de 3 milhões de crianças no Brasil em idade escolar fora da escola. 3 milhões fora da escola. O que significa isso em termos práticos? Que o governo brasileiro não põe em prática políticas públicas que possam diminuir o futuro da criminalidade. Isso é muito claro em relação ao Estatuto da Criança. Se você observar, por exemplo, também que o ato infracional cometido por adolescente, seja na faixa de 14, 15, 16 anos de idade, eles são revestidos, às vezes, da mesma crueldade do adulto. Aí o adolescente pode pegar no máximo 3 anos de internação. Você diz, é muito pouco. Talvez seja muito pouco, mas se você pega um adulto que comete um crime, dependendo do tipo de crime, se ele for condenado a 10 anos, ele vai cumprir 5 a 6 anos, porque logo ele tem a progressão de regime. Reduzir a maioridade penal neste momento resolve, não resolve, entendeu? As pessoas estão querendo isso e na vida prática aqui
Elas têm uma certa razão de reclamar, não? Claro, mas veja bem, dia 30 agora encerrou o prazo para a declaração do imposto de renda. Você quer que cada centavo do seu dinheiro, se você tivesse opção, fosse para a educação ou fosse para cuidar de preso? Você ia querer para a educação. Então, eu vou te dizer os dados recentes que nós temos sobre isso. Nos presídios estaduais, por ano, o governo gasta R$21 mil por preso. Cada preso sai por R$21 mil ano para o governo do estado. Sabe quanto sai um estudante? R$2,3 mil. R$2 mil. Nós pagamos 21 mil para um preso e 2 mil para um estudante. Ou seja, a educação tem muito menos investimento do que o presídio. Se você diminui a idade penal agora, para 16 anos, significa que de 21 mil, você vai aumentar muito mais, do total de 21 mil, vai ter mais preso. Por que significa diminuir a idade penal hoje? Aumentar a população de presos na penitenciária. Jogar o lixo para baixo do tapete. Não é resolver o problema do crime e da violência no país. Quer dizer, eu vou continuar com medo de sair de casa e ser esfaqueado, assaltado por um menor? Perfeitamente. Não só pelo menor, quanto pelo Aí maior. eu volto àquela coisa, não é um defeito da legislação atual, do próprio estatuto, essa coisa teórica, eu tô assim, vamos dizer, eu estou invocado com essa prática e a teoria. Pois é, olha, vamos lá. A questão é o seguinte, a concepção de Estado brasileiro, e algumas pessoas dizem, isso é lirismo, isso é poesia. Não é poesia, é questão prática. Países que se desenvolveram investiram na educação e pesado na educação. Se você observar o seguinte, menor de 16 anos elege presidente da República e não pode responder um processo penal. Cara pálida, que menor de 16 anos está votando para presidente da República? Tu sabes que 135 milhões de brasileiros estavam aptos a votar na última eleição. Desses 135, 2,3 milhões eram de eleitores menores de 18 anos. 2%, vamos lá, no máximo 2%. E quem é esse 2%? É esse jovem que está roubando cordãozinho na rua, esfaqueando ou tacando fogo na mulher? É esse que foi eleger o presidente da República? Ele não tem nem certidão de nascimento, às vezes. Não tem cidadania nenhuma, é zero. Esse percentual pequeno que vota é filho de classe média e de classe média alta. Aí você generaliza. Os jovens elegem. Não são todos os jovens. Então, não trate com igualdade os desiguais. Os criminalizados, eles não... Não tem título de eleitor, no máximo tem nem certidão de nascimento, tem que tirar às vezes na hora, está tratando do assunto. A gente está querendo vingança, a sociedade está querendo vingança. Exatamente isso. Se nós fizéssemos hoje um plebiscito para a pena de morte passava, a redução da idade penal passava, como passaria a redução também dos impostos? Agora vamos para o prático aqui. Nós estamos conversando aqui, isso aqui é um programa, uma entrevista, uma conversa de internet e as pessoas se manifestam muito mais do que quando elas veem um programa de televisão que elas não têm onde manifestar o que elas manifestam aqui. Então, o que essas pessoas podem ouvir de um especialista, de um estudioso no assunto, um procurador do Estado, né? Em termos práticos? O que a gente faz? Como é que eu chego ali agora e digo assim, olha, eu quero sair na rua mais tranquilo? Perfeito. Uma coisa é certa. Dá para mexer na lei? Tem alguma flexibilidade? Pois é, eu não sou daqueles que acham que a lei é intocável, é sagrada. Isso não existe. Isso não existe. Eu acho que a sociedade tem que começar a debater se esses 3 anos são ou não suficientes, claro, sobretudo porque em função do que o Estado tinha que dar e não deu, de estrutura de apoio para funcionar esses institutos de internação de menores, mas 3 anos seria muito pouco? Eu acho que talvez possamos discutir isso. Talvez dobrar, passar isso para 6 anos, dando condições para que se tente a reabilitação. Essa é uma questão que se pode levantar. Agora, tem condições? Uma penitenciária é uma academia de formação de bandidos piores do que quando entraram lá. É o que eu digo, Jeff, se nós baixarmos a idade penal agora, nós vamos estar criminalizando a pobreza. Porque quem vai para a penitenciária, é só você pegar agora no relatório da delegacia de polícia. De 100% do relatório, você vai lá pegar 99,9999, uma dízima periódica, o fenômeno causador daquilo é a pobreza. É econômico. É econômico. Distribuição de Então, o riqueza. que tu faz criminalizar com a redução da idade penal? A pobreza. Porque quem vai para a penitenciária são os pobres, são os jovens pobres. Vamos fazer o seguinte, baixa a idade penal. Perfeito. Mas também vamos botar a prisão perpétua para a corrupção. Então, deixa eu lhe fazer uma provocação agora, doutor Públio Caio. Fica como está tudo? Não fica como está. Eu acho que o grande tema é enfrentarmos a ausência de políticas públicas que podem conter, diminuir, levar a patamar de suportabilidade, porque zero isso nunca chega, de suportabilidade. Isso que eu te digo, o povo se impressiona com a página do Jornal da Violência, quando vê o sangue, tacou fogo no médico, cortou um dedo, degolou. Claro que isso choca. Mas o povo não se sensibiliza, volta a insistir, só para concluir. O povo não se sensibiliza que tão violento quanto isso é a corrupção.
por exemplo. Ou mais, muito mais violento do que isso é a corrupção. Quantos bilhões, Jefferson, são desviados do Brasil? Quantos bilhões por ano pela corrupção? Vídeo mensalão. Nós somos complacentes. Isso reduziria a criminalidade de jovens, se esse dinheiro tivesse sendo empregado. Vou te dar um exemplo. Um menino que chega na escola pública aqui, quando dá 10 horas, 11 horas, 10 e meia da manhã, eles vão embora para casa porque o professor saiu cedo e não foi dar aula. Ele vai perambular pela rua, pela periferia. Se as escolas fossem todas elas de regime integral, funcionando, os meninos entrariam 7h30, sairiam 5 horas da tarde, cansados já. Teriam lá as aulas formais, teriam aula de música, aula de dança, aula de judô, sei lá o quê, piscina, recreação, cidadania. Chegariam cansados em casa, exaustos para dormir, fazer só a sua tarefa e dormir. Mas como se eu estou investindo 21 mil no preso e só 2 mil na educação? Então essa criança vai continuar indo para a rua e potencialmente, sobretudo os mais pobres, seriam levados para a criminalidade. Baixando a idade penal, só vamos fazer isso, jogar mais cedo as pessoas na penitenciária, fazer rebeliões maiores, porque não tem vaga para todo mundo, e esses 21 mil que era para 100 pessoas, no exemplo, vão passar para 200 pessoas. Só vamos aumentar o buraco no orçamento público, só isso. Bom, eu queria agradecer ao público, esse assunto, a polêmica não para aqui, as pessoas vão se manifestar aqui mesmo, na internet, no Facebook conosco. Nós vamos lhe passar um relatório disso aí. E queria agradecer a tua presença aqui e, bem, a verdade é que a situação é grave e a gente também não pode tapar o sol com a peneira. Não é apenas a questão dessa violência que está na televisão, que está no jornal, que deveria nos preocupar, né? Quando você falou essa questão da corrupção, acho que esse parece ser o maior problema que a gente enfrenta e enquanto não combatermos isso com unhas e dentes também, nós não vamos ter moral para combater uma violência que está acontecendo aqui na porta de casa, na educação. Bom, muito obrigado, público. A gente agradece a presença, a audiência que vocês nos dão aqui na internet, agradecendo de novo a Europa Incorporação e Construção, que é a proprietária desse empreendimento aqui, o Belaja, onde eles nos cederam, gentilmente, sem nenhum custo, as instalações aqui desse apartamento decorado, para a gente poder fazer essa entrevista. Muito obrigado a eles, obrigado a todos vocês e vamos acompanhando, que daqui a pouco na semana que vem, tem o terceiro Café com Tablet, vai ficar muito legal também. Aliás, vamos tomar um cafezinho só para não dizer que não tomamos, né? Já que nós não mostramos o tablet hoje.